Porque nós percebemos, assim, quando fala nacionalismo, as pessoas parecem que já, né, causam uma certa repulsa esse termo nacionalismo. Seguramente porque nós o entendemos mal. Por quê, doutor Evandro? Existe toda a preocupação, né, obviamente, com a associação desse termo a movimentos que ocorreram nos anos 20 e 30 do século XX e que desaguaram em correntes políticas que se envolveram em crimes contra a humanidade. Então, o que acontece? Nessas correntes políticas, o termo nacionalismo foi empregado, ao lado de outros termos como socialismo, trabalhadores, mas só o nacionalismo é que acabou pagando essa conta, né? Então, o que acontece? Por conta dessa associação, esse repúdio, ele vem, digamos assim, de uma associação imediata da ideia de nacionalismo com práticas e ideias que não correspondem ao que de fato é o nacionalismo da forma com que o Yoram Razoni nos apresenta, né? Então vem daí, vem dessa livre associação. E acabou sendo de alguma forma conveniente que se deturpasse esse termo para que nós perdêssemos o real sentido dele, não é? Sem sombra de dúvida. E qual é esse real sentido aí que nessa obra do Yoram Razoni ele parece que esmiuça de uma forma tão singular? Você colocar esses problemas que ocorreram durante os anos 30, durante os anos 20, 30, 40 do século 20, colocar na conta do nacionalismo é muito conveniente, porque você deixa de analisar o aspecto socialista e o aspecto sindical desse problema, né, que se identifica com o trabalhador, com a função do trabalhador de maneira organizada, que atende a toda uma pauta progressista, né? Então, a ideia de alocar esse problema no termo nacionalismo, ela visa justamente, digamos assim, varrer para baixo do tapete esse problema e manter a estrada aberta para que essa terminologia e para que essas práticas políticas continuassem e não precisassem sofrer a revisão que foi feita de maneira absolutamente equivocada em relação ao nacionalismo. Essa é a proposta do Razoni, né? O Razoni tem exatamente essa proposta ao recuperar e dar semanticamente a carga correta de significado para o termo nacionalismo, né? Então ele faz uma revisão, não uma revisão, mas ele faz um estudo ali, ele recontextualiza e apresenta a tese dele. A gente tem algumas peculiaridades. O professor Yoram Razoni, ele é um judeu ortodoxo, né? Casado com a Yael, eu conheço pessoalmente, eu visitei em Jerusalém, uma pessoa hiper humilde, agradabilíssima, um homem que você consegue ficar horas com ele conversando, horas. E pela sua condição como judeu ortodoxo, ele tem o famoso lugar de fala, né? Para jogar ali o problema da tela azul, né? Ele joga uma tela azul nas pessoas. Bom, se o nacionalismo ele está diretamente associado a esses problemas do século XX, como um judeu ortodoxo pode, de certa forma, se valer daquilo que foi usado contra ele durante o Holocausto. E ele coloca, digamos assim, os pingos nos is, né? Ele coloca as questões onde elas devem, de certa forma, ser colocadas e como as coisas devem ser interpretadas. Então, é um livro interessantíssimo. Para mim, foi uma grande honra interagir com esse pensador excepcional. O Razoni é um pensador do século XXI, né? Interagir com ele é uma coisa assim, você está interagindo com um homem do século.